Agora nós vamos falar do segundo princípio de gestão da qualidade total, que é o comprometimento do empregado. Para ter esse comprometimento do funcionário, é preciso que a empresa, através da sua liderança, forneça uma série de condições. Marcelo, que condições são essas? Nós vamos ver, mas adiantando para você, um clima da equipe excepcional, e esse clima é responsabilidade do líder. Nós já falamos sobre esse tema no curso de gestão de pessoas, é um curso gratuito nosso, mas a responsabilidade do clima organizacional é do líder. Obviamente que todo funcionário pode e deve colaborar para ter um clima agradável, para que todos se sintam à vontade. Mas não é só isso. Além de ter um clima muito favorável, o líder tem que motivar, ele tem que reconhecer os bons trabalhos feitos, ele tem que direcionar, ele tem que definir metas a serem atingidas e mais do que isso, se eu tenho metas a serem atingidas e eu tenho do outro lado uma série de funcionários, o que está faltando para eu desenvolver nesses funcionários para atingir as metas que eu preciso? Quando se faz essa análise e vê os gaps, a gente consegue identificar os itens a serem desenvolvidos. É por isso que as empresas, a maioria delas, fazem plano de desenvolvimento para o funcionário, para cobrir esses gaps e atingir as metas. A Laboni tem colocado em todos os treinamentos uma crença que nós temos e nós acreditamos fortemente nisso, que o fator humano, o funcionário, ele é um ativo da companhia, na nossa visão, porque sem ele, como nós já falamos várias vezes, nada se melhora e principalmente nada se sustenta em qualquer negócio, em qualquer organização. Então vamos dar uma olhada nos próximos slides e entender um pouco mais desse segundo princípio do TQM, ou seja, da gestão da qualidade total. Reforçando o que a gente vem falando, nós acreditamos como consultoria que a base de tudo para melhorar e para sustentar são as pessoas, não tem outra saída. E para isso é fundamental que eles estejam comprometidos com o que a empresa está acreditando que seja o certo para atender o cliente. O que eu estou querendo falar para você é que não adianta só cobrar o funcionário. Um líder não adianta ficar só, eu vou colocar aqui entre aspas, porque a gente vê muito isso, não adianta só chicotear, não. A gente vê muito desse tipo de atitude acontecendo e a gente não concorda com isso, porque as pessoas são vitais para as empresas. E se elas são vitais, eu tenho que tratá-las de acordo. Eu tenho que tratá-las como ativo da companhia e não como algo que seja descartado facilmente. E para isso eu tenho que orientar, dar direção, avaliar. Eu tenho que capacitar essas pessoas para o que eu estou querendo fazer, porque mágica não existe. Não adianta só ficar botando pressão e não trabalhar junto com as pessoas. Mostrar para eles que eles são importantes e que juntos vocês vão fazer muito mais do que alguém isolado tentando ferver o oceano. Ainda nessa linha de desenvolvimento do empregado, é importante que haja um plano de desenvolvimento, como eu falei há pouco. O que é esse plano de desenvolvimento? Então imagina que eu tenho, de um lado, um empregado, eu vou pegar um empregado como exemplo, e do outro lado eu tenho uma série de metas que precisam ser alcançadas. Então, as metas que a empresa coloca. Marcelo, dá um exemplo aí de meta. Aumento de produtividade, aumento de produção, redução de defeitos, aumento na satisfação do cliente, aumento de vendas e daí por diante. Então, eu tenho uma série aqui de metas, normalmente são metas anuais, que são importantes para a companhia e nesse meio do caminho eu tenho também o líder desse funcionário e da equipe. O que o líder tem que fazer? O líder tem que fazer um trabalho de identificar no funcionário quais são as capacidades que ele tem atualmente. E mais do que isso, ele tem que identificar quais são as outras capacidades que têm que ser desenvolvidas. Para quê? Para que essas metas que a gente vê desse lado sejam entregues.
Por que eu estou falando isso? Porque não há mágica. Eu preciso dos funcionários bem desenvolvidos, bem cientes do que eles têm que entregar, e mais do que isso, quais são as responsabilidades que ele tem, mas eu tenho que ter a outra contrapartida também. Eu tenho que identificar o que precisa ser desenvolvido para que a empresa atinja as suas metas. Isso é bom para quem? É bom para a empresa, é bom para o líder, é bom para o funcionário. Mas, Marcelo, tem muita gente que faz esse desenvolvimento sozinho. Tem sim. O funcionário pode também definir o que ele quer desenvolver. Então, eu posso ter desse lado aqui algumas características que o funcionário pode desenvolver. Ah, Marcelo, dá um exemplo. Ele pode querer fazer um MBA, ele pode querer fazer uma faculdade, um curso técnico, um curso de aperfeiçoamento. Ele pode fazer uma infinidade de coisas por decisão dele, investimento dele, para melhorar só o que ele tem na empresa. Não. Muitos funcionários têm, e esse é um assunto que a gente já discutiu, um plano de desenvolvimento individual. Esse plano de desenvolvimento individual é algo que todo profissional deve ter. O que é isso? É onde é que eu estou hoje e para onde eu quero ir num determinado futuro. Isso a gente está falando que é importante que os profissionais tenham um norte. E aí entra o que minha querida avó falava. Passarinho que espera muito, espera pedra. Marcelo, que raio de pedra é essa? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar vai te servir. Eu vou falar de novo se você não escutou da primeira vez. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai te servir. Agora, a partir do momento que você sabe o que você quer conquistar, você começa a trabalhar para começar a traçar um plano para chegar lá. Ah, Marcelo, isso não é fácil. É claro que não é fácil, mas se você não fizer nada, amanhã você vai estar no mesmo lugar. Ou pior ainda, você vai regredir. Por quê? Porque você não vai estar capacitado, você não vai ter melhorado o seu perfil profissional. E aqui a gente mostra alguns itens que a gente acha bem relevante para implementação deste item 2 para ter o comprometimento do empregado. O item A: é fundamental que cada empregado saiba suas responsabilidades e metas a serem atingidas. E não é fazer isso de modo solto. Não, é bem diferente disso. Qual que é o ideal? O ideal, na nossa visão, é o que eu vou mostrar para você agora. Então vamos olhar o início de ano de uma empresa. Eu tenho uma empresa aqui, ela está começando um novo ano. O que ela tem? Normalmente, o que ela define? Ela define quais são as metas que ela tem que atingir. Que nós vimos alguns exemplos: aumento de volume, aumento de vendas e daí por diante. Essas metas, o que acontece com elas? Elas são desdobradas na organização. Marcelo, o que é desdobrado? Ou o que é um desdobramento de metas? Eu tenho aqui os departamentos. Essas metas que foram definidas para a empresa, elas permeiam a organização como um todo. Então essas metas vêm aqui e cada departamento tem a sua parcela para atingir, cada diretor ou cada diretoria também, gerentes a mesma coisa, os funcionários, que a gente chama de staff, também, até chegar nos operadores. O que a gente está querendo falar para você é que é necessário que todos atinjam o que foi definido para que as metas da empresa sejam também atingidas. E nessa linha de raciocínio, é importante que todo funcionário da empresa, independente do seu cargo e da sua função, é importante que eles estejam cientes do porquê que eles têm que entregar as metas que foram definidas. Qual é o impacto, por exemplo, de uma meta definida desse funcionário para a empresa como um todo. Isso significa o quê? Significa que tudo está amarradinho, está tudo cercado. Marcelo, você está querendo falar que
quando eu faço esse tipo de desdobramento de metas, tudo que os funcionários estão fazendo está conectado com o que é importante para a empresa naquele ano? Sim, não tem desperdício de energia. Ninguém vai trabalhar em algo que não tem valor agregado para o negócio. Normalmente a gente fala assim, se você que é líder ou se você que é funcionário está trabalhando em algo que não está conectado com o que a empresa tem que entregar, você está perdendo tempo. Você não está agregando valor nenhum, nem para o negócio, nem para você, muito menos para o cliente. E nós já falamos, os clientes são importantes. Não faça nada que não esteja ligado com o que o cliente quer, com o que o cliente precisa e foi priorizado pela sua empresa, e não faça nada que não esteja alinhada com o seu negócio. O item B, treinamentos corretos. Nós falamos há pouco sobre isso. Então tem um caminho das pedras para se definir treinamento. Lembrando que treinamento em empresa, primeiro, não é uma obrigação da empresa prover sempre treinamentos para o funcionário. Não é obrigação, é algo estratégico que a empresa decide fazer. E não há na face da terra almoço de graça. Marcelo, está falando de almoço por quê? O que quer dizer que não há almoço de graça? Vou voltar aqui um pouquinho. Se a empresa definiu quais são os treinamentos que você precisa fazer ou que um funcionário precisa fazer, tem que ter a contrapartida. O que é a contrapartida? Esse cidadão aqui que vai fazer o treinamento, ele tem que ter uma entrega. Porque senão você sabe o que vira? Férias. Vai lá fazer o treinamento, fica uma semana num hotel, está de férias lá, se não tem contrapartida, vai servir para quê? Ah, Marcelo, você está puxando sardinha para o lado da empresa. Não, eu estou equilibrando as coisas. Vamos inverter então a conversa. A empresa é sua, você mandou esse cidadão aqui para fazer um treinamento. Esse treinamento é importante porque você precisa atingir uma meta da sua empresa. Você gastou, ou melhor dizendo, investiu nesse treinamento R$10.000 para deixar o sujeito lá na Paulista fazendo um curso de uma semana, e a hora que ele volta ele não tem objetivo que esse treinamento, ele não vai entregar nada, você não vai fazer um projeto para ele, ou, né, você não vai pedir um projeto para ele entregar resultado. Então muitas vezes é importante, só voltando, nós vestirmos também o sapato da empresa e entender como as coisas precisam funcionar. Então não há almoço de graça. Você está numa empresa para entregar resultados, para se desenvolver. Então nós já vimos o A, nós já vimos o B. O item C, valorização da equipe. Equipe precisa ser valorizada quando fizer trabalhos bem feitos e precisa ser corrigida e orientada quando preciso. Só um ponto importante, na nossa experiência, há um limite, uma fronteira que o líder ele precisa ter. Por que isso? Quem está numa empresa hoje não está num clube de campo, não está de férias, está numa organização cujo propósito é gerar um retorno para os seus acionistas ou para os seus donos. Ponto final, na outra linha. Se isso é verdadeiro, o funcionário tem que entender que há um limite entre ele e o líder dele. E o líder tem que deixar isso também bem claro. Por que isso? Porque o líder ele tem uma função de direcionar, de corrigir, de incentivar e também tem uma função de, entre aspas, controlar o que está acontecendo. Marcelo, você está falando que ora ele vai elogiar, ora ele vai motivar, mas a hora que for preciso e for devido, ele vai fazer a correção necessária? Por quê? Porque ele é cobrado por isso. Nós já falamos de trabalhos bem feitos, direcionamento é função da liderança direcionar bem os funcionários, além de tratá-los bem, de ter um clima organizacional sem precedentes. E aqui tem a parte de ambiente. A parte de ambiente ela vai muito além do que liberdade para se expressar. Marcelo, em que situação você está falando isso? Imagina que
eu tenho um líder e tenho a equipe dele. Essa relação ela é muito importante. O líder ele tem que criar um ambiente favorável para que as pessoas se sintam bem onde estão, para que as pessoas se sintam motivadas, produtivas, proativas, se sintam valorizadas e estejam aptas a contribuir com o negócio. Você só contribui com o negócio se você der abertura para que isso ocorra. Marcelo, fale para mim aí de experiências que vocês têm. Por exemplo, o ambiente onde o líder está inserido, nós já vimos coisas desse tipo. Eu vou mostrar aqui para você. Antigamente, era assim que as empresas funcionavam. Muitas empresas ainda são assim. Eu tenho aqui a sala do chefe, ou a sala do líder, melhor dizendo. Eu tenho a sala, tem uma porta aqui, e na parte de fora o que eu tenho? Eu tenho as mesas dos funcionários da equipe dele. Essa estrutura que a gente via muito nos anos 90, hoje em dia ainda tem, mas o que se está promovendo agora? A retirada desse tipo de coisa aqui. O líder tem que ficar junto com a equipe dele, tem que dar abertura para a equipe dele para que haja essa via de duas mãos, para que todo mundo trabalhe junto. Eu costumo brincar muito igual um cardume unido, todo mundo fazendo o melhor de si para atingir resultados. Esse tipo de coisa favorece o clima organizacional. Tem outras coisas que favorecem também. Você, como líder, ir almoçar com a sua equipe. Marcelo, você só está falando do líder? Não, vale para o funcionário também. Imagina que você é um funcionário que trabalha nessa mesa e escutando o que eu estou falando para você que ambiente de trabalho, a responsabilidade primária é do líder, mas você deve e pode contribuir. Como é que você faz isso? Vai almoçar com a turma, comemora aniversário, comemora datas importantes, Natal, Ano Novo, vai na festa de final de ano. Isso tudo é um conjunto de coisas que favorecem a equipe e o negócio. E quais são os benefícios que eu tenho? Os benefícios são os mais variados possíveis. Eu tenho o benefício de atender melhor o cliente, aumentar a satisfação desse cliente. Eu reduzo indicadores como rotatividade de empregados. O empregado não deixa a empresa, normalmente o empregado deixa o chefe dele. Eu posso ter uma grande mudança em criatividade, em inovação, em proatividade na equipe. O moral aumenta consideravelmente, o clima como um todo também e principalmente o orgulho de fazer parte de alguma coisa positiva. Você acha que o funcionário que está num ambiente tóxico, onde ninguém se compromete com nada, um atira pedra no outro, um fura o zóio do outro, você acha que um funcionário se sente bem num ambiente desse? É claro que não. Então a gente tem que trabalhar no outro lado, trabalhar para que tenha esse comprometimento e tem que criar mecanismos para que isso ocorra que a gente acabou de discutir.